legalmente consagrado, cujo a todo cidadão é assistido esse direito. Num dia ganha-se, no outro dia perde. É preciso saber estar em democracia. Prova dos factos. Rádio Despertar. A vitória da liberdade. Viva, minhas senhoras e meus senhores, 13 horas e 15 minutos. Chegamos para mais uma jornada de análise dos factos que ao longo da semana despertaram as atenções da Rádio Despertar. A nossa viagem de 2 horas, sensivelmente, de análise em torno dos assuntos agendados para hoje. Hoje temos 5 assuntos que vão dominar o nosso painel do Prova dos Factos. O programa é assegurado por Horácio Reis, que supervisiona a técnica. Hoje nós vamos receber, dentro de momentos vai chegar, o Edgar Elias. Vou saudar também os nossos convidados. Meu nome é Pedro Cafiel. Saúdo a doutora Mihaela Weba. Boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde, caro jornalista. Boa tarde extensiva aqui para os meus colegas de painel e também para os ouvintes da Rádio Despertar em Angola e na diáspora. Muito bem. O Dr. Aniceto Cunha, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. As minhas saudações são extensivas também aos colegas aqui presentes e aos caros ouvintes da Rádio Despertar. Está certo. Dr. Gilson Saluce, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Pedro Cafiel. Boa tarde extensivo aos estimados companheiros de painel e, é claro, a estimada deputada Mihaela Weba e de forma igual a todos que nos ouvem. Muito bem. O Dr. Agostinho Sicato, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde para si e aos ouvintes que nos acompanham. Muito bem, vamos então abrir com o apelo do Presidente da República, João Lourenço, aos serviços de inteligência externa a estarem de olhos abertos face aos últimos acontecimentos de golpes de Estado no continente. A preocupação do chefe de Estado angolano foi expressa na tomada de posse da nova diretora-geral adjunta do CIE, Teresa Silva, referindo-se de forma particular ao golpe de Estado do Gabão, em que militares afastaram do poder o presidente Ali Bongo, que vinha governando o Gabão por 14 anos. Começo consigo, Dr. Agostinho Sicato, a olhar para este apelo do Presidente da República. O panorama da África aconselha a que justamente os serviços de segurança externa estejam atentos. Sim. Na verdade é uma orientação apenas do Presidente da República. Portanto, os acontecimentos, os últimos acontecimentos, portanto, preocupam qualquer estadista e a atenção fica redobrada fundamentalmente nos laboratórios de inteligência. Isso é fundamental, não é? Porque os golpes de Estado têm uma característica, não são feitos na rua. Portanto, os golpes de Estado são feitos em casa, por pessoas de casa que conhecem perfeitamente os cantos da casa e grande parte deles são pessoas de confiança. São pessoas de confiança que a dada altura podem entender que o líder já não responde às necessidades para as quais foi lá colocado e há uma distorção e daí a necessidade de se retirar. É uma via ilegal, por acaso. A melhor via de se chegar ao poder, a melhor. Portanto, as vias todas podem ser usadas para chegar ao poder. Agora, a via, a melhor, a recomendável, a legal, é por via de realização de eleições periódicas. Portanto, estamos a falar em democracias. Mas há uma outra reflexão que é importante fazer-se nos últimos tempos, que tem a ver com os sucessivos golpes de Estado. Portanto, nos últimos 3 anos,
Nós estamos recordados que a África teve cerca de 6 golpes de Estado. 7, por aí. E curiosamente, só em países francófonos. Sim, menos um. Mas a grande questão aqui é por que razão? Portanto, o golpe é uma consequência, é a conclusão, é o final de todo o problema. Portanto, há um problema na base. Os golpes não surgem em vão. Portanto, surgem com determinadas causas, e o que é fundamental hoje estudar a nível dos Estados são as causas dos golpes de Estado. Primeiro, os golpes constitucionais. Portanto, o que é que leva determinados indivíduos a assumirem lideranças e depois de algum tempo alterarem a Constituição para se perpetuarem no poder. Portanto, o que é que leva, por exemplo, um indivíduo que em 10, 15 anos não consegue concluir, ainda quer mais um mandato de 5, 10 anos para poder concluir. Portanto, isto aqui, a nível da ciência política, requer algum estudo mais aprofundado. E depois leva-nos a uma outra pergunta antiga. Se os nossos sistemas estão mesmo bem conformados aqui a nível da África. Temos que nos perguntar se precisamos mesmo de repúblicas ou monarquias. Portanto, há aqui uma questão que é necessário fazer. Por quê? Porque as democracias parece que o formato normal está apenas... só funciona quando interessa determinados grupos. Nesta altura, por exemplo, quando acontece um golpe de Estado, os Estados, as lideranças vão todos condenar. Ok. Mas ninguém condena, por exemplo, quando um líder, um presidente da República promove a alteração da Constituição para aumentar mais anos para o seu mandato. Porque das eleições, não tenhamos dúvida que ele vai ganhar de uma ou de outra forma, porque há mecanismos de manipular. Portanto, segura-se especialistas a nível do país, cria-se um grupo de bajuladores à volta, estes grupos trabalham a mente dos cidadãos e passam a ideia de que o líder é o único. Nós vimos isso. Muito bem. Vamos concluir. Só para concluir, para acolher a opinião dos outros também. Nós vimos isso, e ao exemplo do que aconteceu no Gabão. Apesar de não ter sido a golpe de Estado, mas nós vimos isso no Zimbábue. O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, quando assumiu o poder, parecia ser Obama da África. Quem viveu nos anos 80, no final dos anos 80, anos 90, percebia-se exatamente. Era de Mugabe que se falava, era ele que se cria. Mas mais tarde nós vimos aqueles episódios no final do seu mandato que foram terrível. Agora o presidente Ali Bongo do Gabão. Portanto, aquele presidente já estava doente. O presidente está doente desde 2018. Exato. Portanto, o homem já não consegue ficar. Ele sofreu um AVC. Aqueles golpistas lhe fizeram um favor maior, porque ela vai descansar, vai para casa, vai descansar um pouco, vai cuidar da saúde. Está certo. Portanto, é condenável o golpe de facto, mas também do outro lado lhe tiraram de uma situação das maiores, porque aqueles já não tinham poder. Os que tinham poder são os que estavam. Eu já volto assim, doutora Agostinho Cicato. Muito bem. Doutora Mihaela Ueba, agora consigo a preocupação do Presidente da República e a situação de golpes de Estados constantes a nível da África. Antes de mais, gostaria de dizer que o nosso Presidente acho que está a demonstrar algum nervosismo, porque para além de fazer este apelo à secreta externa de estar de olhos abertos aos acontecimentos do mundo, e falo isso no dia em que militares tomam de assalto o poder no Gabão, vai encontrar-se com um golpista, que é o presidente do Congo. Ora, o presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, deu um golpe de Estado a Pascal Lissouba, presidente legitimamente eleito, democraticamente eleito na República do Congo. Ora, e é com este presidente golpista que o nosso presidente vai se encontrar para tratar da questão do golpe do Gabão.
Essa é a minha primeira nota. Está a condenar o golpe. E um golpista a condenar o golpe, exatamente, como se nunca tivesse feito isso. Mas a segunda nota que eu queria dar aqui era trazer à reflexão aquilo que foi dito por Jorge Weah, e cito: enquanto a CEDEAO tolerar os golpes institucionais que permitem a presidência vitalícia, haverá golpes militares. E não podemos condenar o golpe de Estado militar quando não condenamos aqueles que fazem golpe de Estado institucional. A CEDEAO deveria trabalhar para o interesse dos nossos povos. Esse é o presidente da Libéria. Isso é o presidente da Libéria. Exato. E por que Jorge Weah vem com esta reflexão? Porque ele tem, de facto, verificado que a CEDEAO, a União Africana, os líderes africanos são rápidos em condenar golpes de Estado, militares, mas quase que não se pronunciam quando são golpes constitucionais. Ou seja, o continente decidiu abraçar a democracia. E a democracia tem regras. E essas regras e princípios democráticos estão a ser subvertidos, como manipulação das eleições, alteração da Constituição para permitir presidências vitalícias e o não cumprimento de regras elementares da democracia, como o tratamento que se dá às oposições, etc. E, portanto, o golpe de Estado militar hoje faz duas coisas. Primeiro, retira um ditador como que para colocar outro ditador. Por quê? Justamente. Quem vai pela via do golpe militar sabe perfeitamente que essa via é uma via anticonstitucional. Ok? É uma via que, para além de ser ilícita, para além de ser, como é que eu diria, ilegítima, é anticonstitucional. E o problema que se põe é que nós vamos aferir só os efeitos do golpe de Estado militar, mas não as suas causas. E as causas, nós sabemos, é exatamente a subversão de regras e princípios democráticos, não aceitar a democracia. E isso muitos países, infelizmente, em África, nós temos. Temos presidentes que estão há 20, 25, 30 anos no poder. Portanto, 40 anos no poder. Do gênero. E ainda acham que têm mais algo a dar para o seu país. Do gênero, não chegaram à conclusão que já chega. O que é que acontece? As suas próprias estruturas, apodrecidas pela corrupção, vão fazer o quê? Fazem o golpe de Estado para se perpetuarem. Portanto, o golpe de Estado hoje é entendido como uma forma de manutenção do poder de quem já tem o poder, só que com uma outra cara. É um grupo que entende. É um grupo que entende que quem está lá já não responde aos seus interesses. Se formos a ver no Gabão, as eleições deram vitória à oposição. Portanto, a maior vítima do golpe de Estado do Gabão... Mas a Comissão Eleitoral divulgou diferente. Sim, a Comissão Eleitoral é como a nossa Comissão Eleitoral, divulga aquilo que lhe mandam. Portanto, o golpe de Estado no Gabão vai manietar a oposição, vai permitir com que quem perdeu o poder fique no poder, mas com um outro rosto. Esta é uma outra faceta desses golpes de Estado que estão a acontecer alguns em África, infelizmente. Ok. Doutora Aniceto Cunha, agora eu consigo esta preocupação do presidente João Lourenço e este quadro, uma espécie da reedição da década de 1960 de golpes de Estado atrás de outros. Ok, nós somos da opinião que condenamos veementemente o alcance do poder através do golpe de Estado. E penso que o pronunciamento do presidente na qualidade de comandante em chefe das Forças Armadas, não é? Fê-lo, digamos, ele pretendia alertar, não é? Chamando a atenção dos novos responsáveis da Secretaria Externa, portanto, para estarem atentos. Na verdade, um discurso de um líder é sempre uma orientação. E penso que neste discurso, o Presidente da República sinalizou a importância dos serviços de inteligência externa, né, a estarem mais atentos, ou cada vez mais atentos e vigilantes, no sentido de prevenir
e cortar atos que atentem contra a integridade da nossa sociedade. Portanto, trata-se de um gesto que visa a prevenção da paz, o respeito pelas instituições democráticas. Queria aqui dizer que, ou melhor, concluir que, portanto, eu corroboro precisamente com essa posição do presidente, porquanto ele defende que os serviços de inteligência externa devem estar com os olhos abertos para permitir revelar ações encobertas, ou seja, cobertas contra Angola, né? Em todos os domínios da defesa da segurança nacional, política, enfim, né? Um golpe, porque aqui os golpistas ou os golpes de Estado deixam os países em altos níveis de instabilidade política e agudizam ainda mais as condições sociais e econômicas dos países. Portanto, a reflexão que nos é chamado a fazê-la, tendo em conta essa realidade de um renascer dos anos de 1960 e com o olhar silencioso das organizações, quer a nível da África, quer a nível internacional. Aqui iríamos levantar questões a quem interessa esses golpes de Estados. Será uma estratégia de continuidade dos grupos já perpetuados? Porque no caso do Gabão, o primo do presidente, que era o general que perpetuou este grupo, era o seu chefe da guarda presidencial. Não será isso uma estratégia de continuidade? Que posição é que essas organizações tomam? E por que é que depois isso torna-se, portanto, devidamente legitimado? Eu penso que são reflexões que nós devemos fazer e que experiências é que nós temos de países que viveram essas experiências, evoluíram, tornaram-se na mesma. Portanto, são questões políticas com grandes incidências sociais na realidade local dos povos e que devemos todos, enquanto africanos, ponderar. Todos nós condenamos que não é a via correta do alcance do poder político nas sociedades que abraçaram a República, que têm como as eleições o meio para o alcance do poder. Portanto, esse desvio à norma leva-nos a algumas reflexões e todos nós, enquanto atores sociais, enquanto atores políticos, somos aqui chamados a refletir e mais a termos coragens de entendermos os espíritos do panafricanismo que guiaram as independências da África e fazermos uma introspeção e reflexões a nível dos países, se este é o caminho mais acertado, portanto, para alcançarmos, como disse aqui, o espírito do panafricanismo e levarmos por uma Angola desenvolvida, por uma Angola mais inclusiva, que penso que foram esses os principais ideais que levaram esses líderes, os pais da democracia em África. Está certo. Dr. Gelson Saluso, vamos fechar consigo este assunto, esta preocupação do Presidente da República e os golpes de Estado a que vamos assistindo nos últimos 2 anos. Disse o Dr. Aniceto, é a orientação de um líder, não é? É a chamada de atenção daquele que é o mais alto magistério deste país, mas preocupa-me a forma como foi feita, não é? Espero que ela não tenha tido uma intenção implícita que tem que ver com uma espécie de instrumentalização dos serviços de inteligência externa, não é? Assim? Como assim? Porque, vou dizer, por exemplo, em estados com características ditatoriais, muitas das vezes os serviços externos não cumprem o seu papel. E digo de que forma? O papel por excelência dos serviços de inteligência externa não é nada mais do que a defesa dos interesses superiores do Estado. Mas em Estados com características, como já disse, ditatoriais, muitas vezes os serviços de inteligência externa servem os interesses partidários, servem os interesses de quem detém o poder naquele contexto. Portanto, espero eu que a chamada de atenção do Presidente da República não tenha implicitamente esse propósito, que tem que ver com uma tentativa de orientar, instrumentalizar
portanto, este órgão que é fundamental para a coleta e análise de informações que visam a integridade territorial, que visam a alerta sobre as ameaças que põem em causa a nossa independência, que põem em causa a nossa integridade territorial e, claro, que põem em causa o alcance e a prossecução dos interesses mais altos dos angolanos. Portanto, eu penso que mais do que olharmos para o nosso contexto atual, que tem que ver com os golpes que temos estado a assistir, devíamos analisar as causas desses golpes. Por exemplo, a União Africana suspendeu o Gabão porque houve agora um golpe de Estado militar. Mas nós nunca vimos a União Africana a suspender qualquer outro Estado quando se assiste nele um golpe constitucional. E quando nós nos aproximamos aos pleitos eleitorais, na maioria dos Estados africanos, o que é que nós assistimos? Vivenciamos um período de enormes e sucessivos golpes, mas golpes constitucionais, inversões da norma. Portanto, nós nunca vimos alguém a condenar isso, muito menos a União Africana. Portanto, eu acho que nós temos que analisar objetivamente os golpes, olhar para as causas, e mais do que isso, há uma obra dos professores Mwahila, Chiembe e Bukassa, que é África face aos desafios, onde eles alertam que quem quer enfrentar, por exemplo, as ameaças externas que advêm do exterior, deve inicialmente olhar e controlar, portanto, os perigos internos. Por quê? Porque os golpes, muitas vezes, são consequências de problemas internos, ligados à inversão da ordem, ligados à não realização e concretização dos fins mais altos do Estado, a segurança, o bem-estar, a garantia da justiça, a luta para, portanto, a redução das desigualdades sociais. Portanto, eu espero que essa alerta do Presidente da República, essa chamada de atenção do Presidente da República aos serviços de inteligência externa não venham a subverter o interesse maior deste órgão importante do Estado, que é, no fundo, portanto, atuar para garantir e prevenir, primeiro, as ameaças externas, claro, estrangeiras, e mais do que isso, garantir que os objetivos dos Estados, os interesses dos Estados sejam preservados e que, portanto, suas realizações sejam possíveis. Muito bem. Mas, caros, eu penso que estamos conversados em relação a este assunto. Lógico que haveria muito o que dizer, mas temos que avançar para o próximo tema, que adivinho ser mais sugestivo, é que a UNITA acusa o governo de estar a usar a Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memórias das Vítimas dos Conflitos como instrumento de arremesso contra adversários políticos. A posição do maior partido na oposição surge em reação à exibição pela televisão pública de Angola das ossadas de dirigentes da UNITA vítimas dos conflitos internos. Para a UNITA, a Civicop desviou-se dos objetivos pelos quais foi criada. Começo consigo, doutora Mihaela Weba. Esta é a constatação do seu partido. De facto, quem acompanhou os últimos, este mês de agosto, viu claramente que a Civicop desviou-se daquilo que foi o objetivo da sua criação. Eu, francamente, este mês de agosto comecei a perguntar-me qual foi mesmo o objetivo para a criação da Civicop. E daquilo que me anda ainda na memória, eu percebi que o Estado angolano, através do Presidente da República, criou em 2019 a Comissão de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, que abreviadamente chamamos Civicop. E, na altura, era Ministro da Justiça, o Dr. Francisco Queiroz, e numa das entrevistas que ele deu, ele dizia o seguinte, que o objetivo da Civicop, dizia ele, é a reconciliação e o perdão.
pelo que não vai haver julgamentos nem indemnizações relativas aos conflitos políticos. Posteriormente a isso, o Presidente da República, em 26 de maio de 2021, pediu perdão em nome do Estado pelas execuções sumárias que o país viveu entre a independência e o fim da Guerra Civil. Ou seja, tudo que foram execuções sumárias no período entre 11 de novembro de 1975 a 4 de abril de 2002 estavam dentro do objetivo da Civicop. E a minha pergunta é a seguinte: será que a televisão pública de Angola, o Jornal de Angola, a Rádio Nacional estão a dar o mesmo tratamento relativamente a todas as questões relacionadas com este período, ou querem utilizar a Civicop como arma de arremesso? É a minha primeira questão. A minha segunda questão, o Presidente da República, foi ele, mais ninguém, disse que estavam nesse processo todas as execuções sumárias que não adivinham do conflito armado. Ou seja, entra aqui o 27 de maio, entra aqui a Sexta-feira Sangrenta, entra aqui a questão das bruxas da Jamba, entra aqui a questão de Tito Xingunge, entra aqui todas essas situações. E a minha pergunta é: quando entregaram os restos mortais aos familiares das vítimas do 27 de maio, a televisão pública de Angola, a TV Zimbo, fizeram uma reportagem de como essas pessoas morreram? Chamaram os familiares da forma como estavam a fazer, como estão a fazer agora? É neste sentido que eu penso que a UNITA pronunciou-se dessa forma. Porque nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. A Civicop foi criada para atribuir as certidões de óbito aos familiares. Muitos familiares não têm as certidões de óbito. Conseguir recuperar as ossadas ali onde se consegue recuperar. Garantir a reconciliação nacional e o perdão. Ora, quando volta e meia as pessoas vêm dizer que a UNITA precisa de pedir perdão, enganam-se, porque a UNITA já o fez. O Dr. Savimbi já o fez. Pediu perdão às famílias. Sim, o presidente Isaías Samakuva já o fez. Está registado em livro, inclusivamente. Portanto, quem fez agora, em nome do Estado, no dia 26 de maio de 2021, foi o Presidente da República. E fez-lo para todos. Por ter sido um dia antes do 27 de maio, muita gente pensou que aquilo fosse só para o 27 de maio. Não, fez-lo para todos. Foi o único bom ato do mandato passado do Presidente João Lourenço. Quer dizer que o Estado assumiu o passivo de todos os movimentos. A Civicop foi criada exatamente para isso, para o Estado assumir o passivo de todas essas situações. Agora, se queremos levantar fantasmas, nós podemos levantar, porque a Civicop já perdeu toda a sua credibilidade. Primeiro, no processo relativo às vítimas de 27 de maio. Ossadas trocadas. Processo relativo à Sexta-feira Sangrenta. Nem sequer foi introduzida, mas houve execuções sumárias e valas comuns. Portanto, se é para destapar fantasmas, nós conseguimos também fazê-lo. Isto em nada vai ajudar. E não vai ajudar em nada ao país. Nós precisamos efetivamente de paz, reconciliação nacional. E para isso é que foi criada a Civicop. Não é para, em momento que estamos a falar da destituição, vir com essas pedras de arremesso e apresentar ossadas de 6 dirigentes da UNITA, 5 militares e uma civil, que foram dirigentes da UNITA e que foram mortos no âmbito do conflito armado. Está certo. Doutora Aniceto Cunha, consigo, a UNITA diz que o governo está a usar a Civicop para prejudicá-la. Bom, essa é uma questão que tem que ser muito ponderada e penso que a UNITA já nos habituou a essas interpretações e consequentes acusações. Não é um bom caminho, portanto,
o caminho mais ideal do seu entendimento deve ser, ainda assim, o diálogo institucionalizado. Portanto, se há este entendimento, não sei se a doutora não acompanhou, eu penso que mesmo durante a apresentação das ossadas de alguns e de nomes mais sonantes, no processo 27 de maio, mortos no processo de 27 de maio, entrevistaram sim famílias. Portanto, cada um de nós tem o seu entendimento sobre qualquer facto, seja ele político ou social. E este, porque tem a sua relevância histórico-política, ela não devia nos envergonhar. Nós devíamos Doutor, assumir. eu não vi nenhuma vala comum, nenhuma cova a ser escavada e a ser mostrada pela TPA que tem que ver com o processo do 27 de maio. É esta dualidade de critérios que eu estou a falar. Tem o direito dessa limitação humana. Sim. Portanto, como dizia, não vamos aqui entender-nos que somos os donos do saber. Estamos a interpretar factos, de facto. Mas seria bom que pudéssemos nos distanciar um bocadinho do militantismo, né? Como dizia, a Civicop tem sim o seu papel e penso que nós devemos assumir os nossos passivos com a maior ponderação e não pegá-lo neles para criar, digamos, outras consequências negativas. Portanto, como dizia, eu acompanhei entrevistas de familiares envolvidos nos 27 de maio, mostraram-nos sim onde é que tiveram enterrado alguns destes grandes comandantes que foi ali no cemitério do Camama, salvo erro. E portanto eu penso que e essa questão de associar sempre uma relação para ir buscar uma culpa, temos que ter capacidade de ultrapassar isso. Portanto, o nosso processo de reconciliação nacional terá de exigir esse esforço, essa aceitação do passivo histórico. E nós temos que entendê-lo como uma história qualquer que passou. Todos os povos têm as suas histórias. E essa é a parte, infelizmente, mais triste das nossas famílias, da nossa história, da guerra doméstica. Portanto, ouvir pessoas ligadas a esse processo cujo paradeiro das ossadas dos familiares eram desconhecido, na verdade podemos explorar de maneira mais positiva, porque isso acaba trazendo uma paz espiritual, porque o africano não conta o número do morto, o africano conta o óbito, e portanto enterrar as ossadas dos seus entes queridos é como que se ter a certeza da identidade e enterrar o seu ente querido. Isso traz consigo, do ponto de vista antropológico e sociológico, traz uma paz, uma reconciliação interior com as pessoas. E eu não sei se isso terá chocado o Partido UNITA ou a direção do Partido UNITA pelo facto de ter havido entrevistas de filhos que, portanto, fizeram chegar cartas à direção do partido que não tiveram o apoio da direção do Partido UNITA no sentido de intervirem junto da Civicop e daqueles mais velhos que eventualmente tivessem conhecido o local da execução ou do enterro dos seus entes queridos. Penso que esse é o sinal que portanto, terá chocado, porque nós temos visto nas escavações arqueológicas de vários tempos, há esse procedimento, e penso ser normal para um país que se quer, portanto, curar das suas feridas. Eu penso que não há nada mais. E essa questão de criarmos sempre o delírio da perseguição diante de um facto e querermos sempre justificar, não há nenhuma correlação entre o facto político criado pelo Partido UNITA, que ainda não é um ato como tal de iniciativa de destituição, com os trabalhos, portanto, desta comissão da Civicop. Não há, portanto, um fator de correlação. Não são variáveis, portanto, que em si cruzam-se. Então nós temos que ter essa capacidade de distinguir e analisarmos os nossos problemas como tal. Tá vendo? Ter a capacidade de aceitar, ter a capacidade de dialogar, perdoamo-nos, porque aqui está a passar uma geração política Doutor Cunha, que todas elas estão diretamente ligadas ao processo, quer do conflito interno, quer do alcance da paz. Portanto, está-se a passar um legado de gestão das gestões políticas, e me parece que esse legado está a ser mal passado, sobretudo pelo Partido UNITA. E fruto disso nós temos dado a ver os excessos da intolerância política interna e externa. Então seria bom
olharam para essas ações políticas como uma forma de passar legado às novas gerações que abraçaram a política como forma de contributo para o país. Muito bem. Porque também poderemos medir futuramente que tipo de políticos teremos. Está certo. Dr. Gilson Salou, se é consigo. Recordo-me que quando da constituição desta comissão já havia vozes que se levantavam, que questionavam qual seria o alcance efetivo desta comissão na pacificação dos espíritos. A credibilidade ou não da comissão. Justamente. É consigo. Bom, eu penso que agora mais do que nunca percebe-se que a credibilidade desta mesma comissão está em mãos alheias, não está em maus lençóis. Portanto, se nos atermos à encenação que fomos assistindo esta semana, perceberemos que isso levanta aquilo que nós podemos compreender como mais uma vez um espírito de comoção, né? Fragiliza emocionalmente os familiares. Eu não me lembro com outros casos e de figuras mais sonantes até da UNITA passarem encenações de cor, de ossadas locais, valas e o resto onde estariam os corpos. Não me lembro de ter assistido a isso. Portanto, eu penso que isso beliscou e de que maneira o propósito desta comissão, que já foi dito aqui, ela foi criada para efetivamente cumprir 3 objetivos fundamentais. De forma objetiva, que é garantir um espírito de perdão entre todos os angolanos, porque a guerra foi feita por todos nós, isso que fique bem claro, não é a UNITA que fez guerra, não é o MPLA que fez guerra, todos nós, de uma ou de outra forma, participamos da guerra, ou por parte da UNITA, ou do MPLA, ou da FNLA, ou de uma outra forma, direto ou indiretamente, estamos ligados a esse conflito. E por outra, a criação da comissão teve em vista também o alcance de uma reconciliação nacional. E com isso, acredito que ficamos mais distantes ainda da bendita reconciliação nacional, não é? E por fim, como é possível alcançar o terceiro objetivo dessa comissão, que é, no fundo, nos foi dito quando ela foi criada, honrar a memória das vítimas? Mas como é possível honrar a memória das vítimas quando os familiares, nem conversas com, portanto, especialistas que foram contratados para representar estas pessoas na comissão, dizem-nos que esses ossos são incompatíveis? Ou seja, as amostras são incompatíveis com as ossadas dos seus familiares. Como é que é possível honrar a memória dessas pessoas? Não é possível. Não é possível. Isso está aí, é público. Há jornalistas credíveis que escreveram sobre isso. Jornalistas ou laboratórios? Entrevistas que escreveram sobre isso. Portanto, eu acho que se queremos efetivamente promover o perdão, promover a reconciliação nacional e honrarmos a memória de todas as figuras que morreram no período de 1975, 11 de novembro, a 4 de abril de 2002, eu penso que devemos ser os mais inclusivos possíveis, devemos ser os mais tolerantes possíveis, devemos ser os mais dialogantes possíveis e, mais do que isso, é importante. Eu gostava que, por exemplo, representantes credíveis, claro, bem conhecidos da sociedade civil e de forma mais extensiva da igreja, pudessem fazer parte da comissão criada. Eu penso que deviam fazer parte da Civicop. Eu acho que o que nós assistimos durante essa semana em relação às ossadas de Antero e de Ana Savembe, que terão sido encontrados, teve mais do que outra coisa pretensões políticas por parte de quem governa esse país. Sabemos que, no entanto, estavam naquele dia pessoas ligadas aos serviços de inteligência, estavam representantes do MPLA, não me lembro de ter visto um representante, por exemplo, da UNITA. Nem os 2 membros que fazem parte da Civicop foram comunicados desta atividade. Okay. Sim, eu não me lembro. Não, mas é assim. Nós temos que ser mais coerentes em relação a isso. Nós, no país, temos esse problema e hoje questiona a democracia participativa, porque nós temos os representantes da UNITA a nível da Comissão Geral. Portanto, essa Civicop, né, que está lá representada a sociedade civil, estou para a sua informação, portanto, ela tem um organigrama. Atenção, tem lá um organigrama e tem um calendário de trabalho.
Portanto, nas ações de algumas subcomissões, como é esta, lá estão previstos. O que é que muitas das vezes acontece? Para essa é empreitada específica, era dispensável a presença do... Não disse isso, não disse isso. Eu estou a dizer que dentro das ações da Civicop há trabalhos, portanto, das subcomissões e que é de conhecimento generalizado de todos. Portanto, esses indivíduos deveriam, portanto, dentro indicar, né, a pessoa, já que eles não confiam nos especialistas nem no tratamento da matéria, indicar representados. Tu não podes estar numa comissão geral e depois, quando os resultados ou algumas informações te são desfavoráveis, você diz que não está lá representado, que não está informado. Quando tem um programa, quando tem uma agenda e quando tem um cronograma de trabalho. Mas a grande questão é que eles dizem que não dominavam, isso não foi discutido lá na comissão, enfim. Mas dizem agora... Depois ao BIE. Não tem um cronograma de trabalho. Ok. Mas esse cronograma... O doutor deve ter tido acesso ao cronograma e o deputado Eugênio Manuvacola e a deputada Clarice Caputo, que são membros da Civicop, não tiveram acesso a esse... E se não tiveram, devem responsabilizar a Civicop. Daí a falta de credibilidade. Muito bem. Essa é uma questão de análise em relação à credibilidade ou não da Porque assim, portanto, eu acho que não, mas quando nós estamos a analisar os dados, por exemplo, o doutor diz que há um ato jornalista, não temos, digamos, uma contradição de dois resultados de laboratórios. Existe. Certo. Muito bem. Num contexto como este, por exemplo, Doutor, em vez de estarmos a passar imagens como aquelas que acompanhamos durante a semana, não devíamos ainda, para uma questão de coerência, uma questão de paz de espírito e tranquilidade nossa, discutirmos se as amostras foram ou não mesmo compatíveis. Muito bem. Mas a paz de espírito do ponto de vista de quem? A paz de espírito Não é do só dos ponto de vista familiares, de de quem? todos nós. Mas não se responsabilizou. Está a enganar as pessoas. Não se responsabilizou com o levantamento dessa alçada. Não, esses dados é público, claro. Foram vozes familiares Vamos fazer o seguinte. probabilidades de haver. E das Doutor Cunha vai informações concluir, que tivemos, para o doutor aqueles concluir e passarmos para o doutor familiares, Cicardo. acho que vi entrevista de 2 filhos, demonstraram, digamos, alguma satisfação pelo encontro das ossadas. Muito bem. Doutor Há Salúcio um conclui. artigo da jornalista Valentina Marcelino, Dia de Notícias, que faz menção em relação a isso. Apresenta testemunho dos familiares e até de médicos de família que fizeram parte Deste último Não, em relação, por exemplo, ao caso, em relação ao que já do 27 de maio. do 27 de maio, figuras muito relevantes do 27 de maio, onde amostras eram incompatíveis com as ossadas dos cadáveres. Então, se temos ainda esse pendente, por que não vamos olhar para isso e com objetividade, com coerência e uma compreensão mais inclusiva possível, ultrapassarmos esse pendente, porque nós não podemos manipular o sentido, não podemos manipular, porque põe em causa a reconciliação nacional. Se a ideia é a reconciliação nacional, a ideia é garantir o perdão, a ideia é honrar a memória dessas pessoas e homenageá-las. Então, vamos fazer como? Ficou essencial. Você vai dar ossadas que não pertencem ao pai da fulana, do cicrano. Está certo, meus caros, ficou essencial. Doutor Agostinho Cicardo, é consigo esta preocupação da UNITA e o objeto da Civicop. Eu acho que nós partimos por um erro. Como? O primeiro erro que nós tivemos foi termos determinado com aquela comissão de diálogo entre a UNITA e o MPLA. Aquele mecanismo bilateral. Nós começamos com um erro aí, porque o discurso de reconciliação nacional hoje ficou repartido em partes. Portanto, o governo, quando lhe convém, diz que está a reconciliar, os partidos também dizem que estão a reconciliar e no meio disso tudo, depois, no dia seguinte, começam novamente a brigar e está assim. Portanto, nós começamos aí. O nosso erro está ali. Eu, na verdade, tinha uma esperança quando se criou a Civicop.
Mas se olharmos para a natureza da Civicop e a sensibilidade do tipo de trabalho, também não vai resolver o problema da reconciliação nacional. E porquê? Porque são dois lados antagônicos, com situações completamente sensíveis e aproveitáveis do ponto de vista estratégico. Justamente. É exatamente isso que nós estamos a ver hoje. O que é que está a acontecer? É que a Civicop precisa trabalhar, mas também o seu trabalho depende muito da circunstância em que estiver na altura, portanto, do contexto político em que se puder encontrar. E, coincidentemente, estamos a ver essas ações em concreto. O que é recomendável aqui é esta aqui é a responsabilidade da UNITA e do MPLA. E os senhores é melhor tirarem fora as axiomas partidárias, porque o país é maior do que isto. Não, mas a questão é que a comissão, o que está aqui fora da Civicop é exatamente isto. Não, é exatamente isto. Isto é meu entendimento, deveria-se criar mesmo um espaço de diálogo entre estes. Há problemas graves que não passam, que não se pode resolver nessas quesilhas do tipo, passarmos a ideia de que estamos bem. Nós não estamos bem. Nós estamos recordados que a África do Sul, para se reconciliar, teve de passar por uma comissão da verdade. Portanto, os países que tiveram guerra, para se recuperar, leva ainda tempo. Aliás, a história nos diz que normalmente situações de história essas situações só se ultrapassam 50 anos depois. Portanto, hoje ainda estamos a tratar de assuntos, né? Estamos a tratar de assuntos muito sensíveis. E muito aliás, sem recentes, retirar aqui a responsabilidade do trabalho da própria Civicop. Mas aqui também os intervenientes devem ajudar a própria Civicop. Ora, os órgãos de comunicação social, que são veículos importantíssimos para esse trabalho, devem dar o tratamento igual a todos os casos. Portanto, o tratamento deve ser igual. E a própria Civicop, lá a nível interno, deve criar mecanismo que atinja a todos, porque fica feio nós ouvirmos cá que, por exemplo, houve um assunto do 27 de maio em que as partes interessadas não estiveram presentes. Houve assuntos, no caso, relacionados a casos da UNITA, em que os representantes não estiveram presentes. Portanto, não é possível. E é aqui onde nós precisamos, portanto, se recomenda aqui a própria Civicop, que é a necessidade. Não é possível, portanto, não pode ser compreensível isto, que há um assunto de um determinado caso e os representantes deste caso, no caso concreto, por exemplo, deste da UNITA, não é possível você deixar um mais velho Manu Vacola, por exemplo, e a deputada Clarissa Caputo, num assunto, independentemente de que posição em que se encontram nesta comissão, num assunto em que trata, são as pessoas dentro da comissão, na verdade, direta, que lidam com esse processo. Para se comunicar com o próprio partido, precisam dessas pessoas, necessariamente. Para alcançar as outras pessoas que podem intervir, precisam portanto, eles estão lá representados exatamente para isso. Porque fora disso também se lhe exonera as suas próprias funções. Portanto, esta é apenas uma recomendação. Assim como em outros casos, por exemplo, relativo ao 27 de maio ou outros casos que sejam necessários, não pode ser possível, por exemplo, que representantes do MPLA sejam deixados à parte, ou outras partes interessadas deixam de ser deixados à parte. Mas isso já é... Isto é um âmbito... Não, é exatamente o que estamos a dizer. Isto é âmbito de trabalho. Será que esses dois membros representantes da Civicop tiveram acesso àquelas cartas recepcionadas pela direção do partido? Se o doutor tem esta dúvida, é porque a TPA não fez o seu trabalho e nem ouviu o contraditório, não foi atrás dos membros que representam a UNITA na Civicop. Mais um motivo para nós dizermos que quer os órgãos de comunicação social públicos, quer a própria Civicop, está a ter dois pesos e duas medidas.
Há questões Ora, que devemos de um lado, responsabilizar os representantes dos partidos ali elencados. Portanto, em momento algum, esses dois representantes do Partido UNITA terão dado notas publicamente de que houve a intenção desses familiares em quererem que o Partido UNITA o ajudasse e terão comunicado, portanto. Nós estamos aqui a agir na consequência do que aconteceu. Muito bem, portanto, muito bem. tudo é. Muito bem. Vamos só deixar o doutor Agostinho Secato terminar. A doutora Weba vai responder daqui a pouco. Muito bem. Pronto, mas o que eu está em maior número, não sejam intolerantes. eu dizia que estamos a romper o espaço do Dr. Cicato. O espaço é de debate. O Dr. Cicato, se nos dá a oportunidade, é porque tranquilo. Doutor Secato, vamos continuar. O que eu estava a dizer era exatamente isto. Portanto, nós não conhecemos o âmbito de trabalho da própria Civicop. Aliás, isso é a nível interno. Mas ficou mal que até as cartas sejam exibidas na televisão pública, até porque são expedientes internos. E, portanto, esses assuntos internos devem ser tratados internamente, até porque a comissão foi criada exatamente por isto, tem um âmbito de trabalho com os seus membros e tanto mais. Agora, isto aqui é importante. O que chega a nós é uma consequência de um trabalho que, hipoteticamente, não tenha sido feito agora sim, previamente bem ao nível interno. E, portanto, há esta necessidade de se trabalhar. E por quê? Porque o que vale a pena aqui, fora desses um assunto, um ou outro caso, o que vale a pena aqui é qual é a função desta comissão. Muito bem. E depois, que resposta é que pode dar esta comissão. Porque no final do dia, nós precisamos estar reconciliados. Eu gosto muito de uma expressão que o presidente da UNITA, que o antigo presidente da UNITA usava sempre, o Dr. Isaías Tamako, que neste processo vítimas fomos todos e responsáveis fomos todos. Ou seja, e aqui um dado muito importante, só para concluir, daquela referência que fazia aqui a doutora Mihaela Weba, em relação ao Presidente da República. Ora, nós várias vezes dissemos aqui nesses espaços, e já ouvimos vozes a dizer, olha, é preciso que o Presidente, digamos que o Presidente é o Presidente de todos. Ora, se o Presidente de todos pediu desculpas em nome de todos, sobre todos os casos, portanto, já não tem sentido convidar outros entes internos que também fazem parte do todo pedirem desculpas particulares. Está certo. Então, o Presidente... Eu concordo, por exemplo, com o Dr. Cicato. E eu acho que as premissas que moveram a criação da Civicop foram erradas. Eu acho que os intervenientes representativos dos partidos políticos ou dos movimentos de libertação nacional que fazem parte da Civicop não deveriam ser intervenientes muito ativos. Isso põe em causa e garante mais subjetividade dessa comissão do que outra coisa. Eu acreditaria que a comissão teria maior credibilidade, seria mais objetiva na sua atuação se, por exemplo, não fosse conduzida por um ministro, o coordenador não fosse um ministro, que fosse uma figura idônea ou da nossa sociedade civil bem organizada, que até é, ou, por exemplo, representantes legítimos da igreja, o SICA, sei lá, alguma coisa muito parecida, que também foram bastante intervenientes durante o processo de paz nos anos anteriores ligados ao nosso conflito. Agora, o facto de termos representantes dos partidos políticos com uma intervenção muito ativa na Civicop, termos lá membros dos serviços de inteligência, quer interna ou não, muito ativos nesse processo, então garante a maior subjetividade, maior parcialidade dos atos dessa comissão. Portanto, não garantirá os 3 pilares com os quais foram criados a comissão: perdão, reconciliação e memória e homenagem às vítimas. Exato. Doutora Weba, o doutor Aniceto Cunha levantou algumas questões, entre as quais, por exemplo, o facto de os familiares terem dito que enviaram carta à direção da UNITA no sentido de solicitarem apoio, mas que nada. O que eu posso dizer neste momento é que a direção da UNITA tem efetivamente dado apoio às famílias. A doutora não respondeu no se ela teve, porque aqui a questão, e eu vou repetir,
o nosso problema hoje na democracia representativa, e eu não estou a atacar as pessoas, é precisamente saber que às vezes as pessoas que representam as organizações ou o partido não reportam. A doutora não consegue nos dizer se teve a informação, se a direção do partido recepcionou ou não. Muito bem. Nós não estamos a responsabilizar a doutora, tampouco os representantes Não, dos não, membros da muito Civicop. longe disto. Os familiares disseram que solicitaram o apoio à direção do Partido Unido e nós tivemos acesso à documentação de recessão e que esses membros representantes da Civicop, em momento algum, pegaram isso, fizeram chegar à Civicop, se fizeram, e nem reportaram, não sei se para dentro da UNITA, mas cá para fora não Muito bem. transpirou Vamos nada. então ouvir a É doutora Weber em relação a incrível isto. a Muito bem. forma como o doutor Aniceto afirma as coisas com tanta segurança. Parece que trabalha mesmo lá dentro e tem acesso a Dentro todos da esses- Civicop? Sim, dentro da Civicop. E Eu- tem acesso a todo esse tipo de informação. Doutor, é para não responder. Doutor, se não, quer César, fazer- eu vamos vou só ouvir a responder. doutora Weber. A Eu vou esperar. direção da UNITA teve acesso. Ok. Ok. Recebeu, sim, senhora. E nesse momento está a dar apoio. Inclusivamente, Não e o aqui apoio vou esperado fazer, vou pelas fazer uma famílias. inconfidência. Inclusivamente, sei que a direção da UNITA ontem fez o pagamento do bilhete de passagem de um dos irmãos mais velhos de uma das vítimas, Ok. para que venha e reúna com o resto da família para saber como é que vão fazer o tratamento do óbito. Está a ver, doutor, Portanto, o elemento positivo de terem A publicado as questão, informações. a questão que se coloca Mobilizou a é... UNITA para pagar bilhete, Não, isso não é bom. mobilizou a UNITA para pagar bilhete. Nós já temos feito isso. Doutora disse que em função das consequências- Não, nós temos um sentido de solidariedade completamente diferente do MPLA. Sério? Sério. Não é isso que o Helder Chiuta está a dizer, mas pode Sério. continuar. O Helder doutora. Chiuto não é da UNITA, nunca foi, nunca esteve na Muito bem. UNITA, não conhece a UNITA. E é agredido pela não UNITA. ele não pode falar em nome da UNITA, nem pelos militantes da UNITA. Ok. Portanto, o que eu estou a tentar dizer é o seguinte: essa carta só vai a público para tentar descredibilizar a figura do presidente Adalberto Costa Júnior. Para quem acompanhou a forma como foi colocada a carta, o sublinhado que estava lá, que foi feito pela TPA, ok, está no nome do presidente da UNITA. Com que fim? Qual Aqui- é o objetivo? Por Aqui ele estará ser a o dizer líder que, da por exemplo, as organização famílias no também momento, faltaram qual com a é o verdade. oficial, pois é não? o presidente. Claramente. E Doutor, não é um só, passivo. E não só, é só para ver que nós temos Fosse ali, quem fosse nós nesse temos momento o ali presidente da vários, UNITA, vários, seria vários, elucidado. vários membros da UNITA. É uma questão E simples, só não é, duas senhor pessoas da mesma Fala família com voz, é não que com prestaram gesto. declarações. Não se viu declarações da família, da família de outros familiares. Ainda Por que não. razão? Porque esses familiares sabem que aquilo não se faz. Outros estão a receber dinheiro para fazer aquilo. Doutora está a infelizmente. acusar. Pois. Muito bem. Infelizmente. Temos Está que certo. terminar Eu com penso que em as relação a este práticas. Ao assunto nível da estamos doutora não pode conversados. fazer acusações públicas. É mesmo ao meu nível Doutora, que eu com a posso fazer cultura, isso. com a cultura jurídica elevada que tem, mesmo ao meu nível que eu não posso aceita, fazer isso. não Sabe aceita por quê, doutor? uma Sabe posição por quê, diferenciada, doutor? não Porque aceita há uma forma de determinadas estar, de coisas, pensar, há é logo determi- corrompida a há pessoa. determinadas coisas e determinados Isso não é bom, isso não é bom, comportamentos senhora doutora. que só são justificáveis se a pessoa tiver a receber uma contrapartida. No teu entendimento, a Não é no doutora meu está a entendimento. ignorar, a Não doutora é está a no meu ignorar entendimento. sentimentos intrínsecos à pessoa humana, não é no uma meu questão de entendimento. convivência de Não, tantos não. anos de, Não, doutor. digamos, de Não, revolta doutor. e que Ninguém as pessoas não aceita têm a ser liberdade, manipulado as pessoas por não têm cima a do liberdade de cadáver se dos expor. Dos nossos Muito bem. queridos. Ninguém aceita Não isso. foi Está uma certo. manipulação, Bom, aquilo não. foi um minuto. Vamos fazer o seguinte, para fechar, para fechar esse assunto. Eu já estou em desvantagem, Vai tenha calma. esgotar a sua Portanto, opinião? eu não quero acreditar que, pelo facto da doutora não querer aceitar a forma de estar de pensar de pessoas diferenciadas, acusá-las diretamente ao envolvimento de um processo de corrupção. Não é verdade. Todos nós temos amor aos nossos entes queridos e, portanto, uma ferida dessa dimensão, em saber o local incerto em que foi sepultado o seu pai, isto não te dá o direito de falar para a televisão ou para a rádio. Nós temos que conseguir perceber a dimensão humana da pessoa africana. Então, vai aceitar mesmo que é comum, é o normal, que alguém que fale e com aquele semblante da cidadã que nós vimos, estão a nos dizer que houve corrupção e manipulação, Muito de falar de um pai. Portanto, não acredita nisto. Diga, Não acredita nisto. é preocupante. Muito bem. Doutora Weber, vai esgotar os seus argumentos em relação a isto? Meu caro, eu penso que... Ela já tinha esgotado, Não, tem mais. Não, eu já tinha de facto Olha que não deu esgotado. para Só que
Doutor. Ele, o jornalista, é que não deu conta. Sim, ela já terminou, não tem mais. Não, não terminei. Muito obrigado. Está a contradizer-se, doutora. Não terminei. Tá e bem. agora não terminei exatamente por causa da sua ironia. Porque eu estava a dizer que, efetivamente, nós, enquanto angolanos, não aceitamos, e enquanto africanos, não aceitamos ser manipulados, ok? Por cima das ossadas dos nossos entes queridos. E as pessoas que fizeram isso e que foram entrevistadas sabem, têm consciência perfeita que estão a ser manipuladas para fins estritamente político-partidários. Ok. Esta que é a verdade. Está certo. Este é um Doutor ato Secato, de vamos fechar este assunto. intolerância até. As últimas palavras em relação a isto. Eu tenho de apelar mesmo aos visados direto, no caso os partidos políticos, que há necessidade de diálogo. Há necessidade de curarmos essas pequeninas feridas, porque não tem sentido os partidos aproveitarem os passivos dos outros como arremessos de um ao outro. Não tem sentido. Eu ainda entendo que há problemas de fundo que o MPLA e a UNITA precisam necessariamente ter de resolver. E sabe porquê? Porque esses problemas estão a transitar em quase todos os domínios da vida. Nós vimos até mesmo a nível da discussão das leis na Assembleia Nacional, qualquer declaração política, depois vem levanta uma situação daquela antiga. Portanto, há esta necessidade, Voltam sempre ao tempo da guerra. de os dois principais partidos que tiveram uma contenda militar durante esse período ter de discutir. Isso não se pode ignorar. Talvez o envolvimento das autoridades religiosas seria necessário, mas há necessidade de se encontrar esse mecanismo. Eu não sei porque que os partidos políticos, estou a falar dos dois, do MPLA e da UNITA, não colocam os egos à parte. Os egos à parte é do tipo, esta situação para não estar ultrapassado. Mas não está ultrapassado. O assunto só é ultrapassado quando é resolvido. Quando as pessoas sentam, conversam, dialogam. Muito bem. Nós temos, para terminar mesmo, Para terminar, sim. em relação, por exemplo, aos processos dos acordos, o Lusaka, o entendimento do Luena, há determinados pontos importantes que são fraturantes, que precisam ser ultrapassados com maior responsabilidade. Os partidos, exatamente, obrigado. E esses partidos não conseguiram. Portanto, desfizeram o mecanismo bilateral que lhes permitia um diálogo permanente sobre esses assuntos. Agora, cada um a seu lado, e a situação está assim, meio a Deus dará. Há esta necessidade, e eu apelo aqui o presidente João Lourenço, portanto, estou a falar do presidente do MPLA e o presidente da UNITA, portanto, deles emana essa responsabilidade. Os senhores têm a responsabilidade de se encontrarem mesmo. Têm de conversar, têm de dialogar sobre esses assuntos. E porque é importante que dialoguem, porque é o país que está em causa. Muito bem. Dr. Gilson Salúcio, desta vez, começo consigo, o Executivo anunciou ao longo desta semana levar a cabo um processo de privatização das empresas de comunicação social privadas que depois passaram para a esfera do Estado no âmbito do combate à corrupção. Esta privatização será feita no espaço de 30 dias, a olhar para a necessidade de transparência e também a redução de despesas do Estado, que vai passar estas empresas de comunicação social para a esfera privada. Bom, primeiro dizer que eu sou um liberal convicto. Eu prefiro uma economia de mercado onde há concorrência, as pessoas têm direito de escolher o que vão usar, com que preço vão pagar, do que propriamente uma economia centralizada, né? Onde temos um ator político que define aquilo que nós vamos comer, vamos beber, vamos vestir e que preço vamos pagar. Portanto, dizer que... Não é muito bom assim. Mas isso permite maior usufruto da liberdade, não é? E o Estado Democrático de Direito é fundamental que conserve o princípio da liberdade. Portanto, eu prefiro ser assim. E nesse sentido, vou citar, por exemplo, Frederic Hayek, quando escreveu The Road to Serfdom,
em 1944, onde dizia que era importante que o Estado não fosse um jogador que interferisse bastante no mercado, na economia, que definisse por simplesmente as regras e deixasse que os jogadores, portanto, competissem e definissem por via da concorrência que quantidades vão produzir, que preços vão estipular para os produtos. Nesse sentido, eu acho que é fundamental que o Estado se desfaça de algumas instituições, no caso, esses órgãos de comunicação social, que passaram para a esfera do Estado depois de terem sido recuperados, vai permitir que o monstro que tanto engordou emagrece, não é? Num contexto que estamos a viver, que de dificuldade financeira e econômica, é fundamental que esses órgãos passem mesmo para a esfera do privado. Agora, ao passarem para a esfera do privado, é importante aqui que se recomende o respeito mesmo da lei da contratação pública. É importante que o processo seja concluído, seja levado a cabo com transparência, com rigor, com respeito às normas da contratação pública e não só. E mais do que isso, que não haja interferência de um ou de outro, de modo a que esses órgãos saiam da esfera do Estado e passem para as mãos de amigos, de compadres ou de comadres, não é? É importante que isso não aconteça. E mais do que isso, que não sejam postos no mercado a preços de saldos, como o que aconteceu, por exemplo, com o BCI. Eu acho que é preciso preservar sempre o interesse maior do Estado. E preservar o interesse maior do Estado significa que estes vão passar para a esfera privada, mas atendendo claramente à concorrência, que passem para as mãos de um privado que tenha merecido e que o valor... E a questão é, no espaço de 30 dias, seria isto possível? No espaço de 30 dias, não acredito que seja possível. Nós vimos o BCI quanto tempo levou para ser privatizado. Nós vimos quanto tempo levou e não acredito que no espaço de 30 dias nós vamos ter a TV Zimbo, vamos ter, por exemplo, a TV Cabo, a Multitel, para a esfera privada, quando também o pouco que nós sabemos, nós estamos até agora a conseguir atrair investimento privado, porque temos ainda algumas insuficiências que atraiam a concorrência, que atraiam a vontade de um investidor para vir investir em Angola. 30 dias é um desejo, mas não acredito que, a julgar pela nossa realidade e o fato de termos um contexto de concorrência não favorável, que em 30 dias consigamos pôr esses órgãos na esfera privada. Eu não acredito. O presidente João Lourenço, por exemplo, tem feito enormes viagens. O presidente João Lourenço tem levantado sempre o discurso da necessidade de atrair o investimento privado. Fruto disso, temos visto vários encontros, várias discussões econômicas com vários grupos empresariais, mas no final não temos tido nenhum efeito em relação a isso. Por quê? Porque os elementos que permitem a atração para o investimento privado, infelizmente, não estão conquistados em Angola. Nós temos, por exemplo, uma discussão ainda premente se somos ou não uma economia de mercado ou somos uma economia centralizada. Nós temos um jogador que é árbitro, participa, portanto define regras, mas também é jogador. Isso é muito complicado. Temos uma lei de investimento privado que não é atrativa, temos problemas de distribuição de eletricidade, temos problemas de vias de acesso, de comunicação. Portanto, há um conjunto de fatores que, de uma ou de outra forma, não são bons e não convidam para a atração para o investimento privado de quem está fora e tenha vontade de investir no estrangeiro. Portanto, ficou com essencial. isso, não acredito que num espaço de 30 dias nós consigamos levar para a esfera privada a TV Zimbo, a Multitel, a TV Cabo. E, portanto, o que se pede aqui, claro, é transparência, objetividade, respeito às normas de contratação pública e não só. E que seja consequência da concorrência, né? E que não passem para as mãos de amigos e não só. Está certo. Doutor Agostinho Cicato, agora consigo este anúncio do Executivo de privatizar aquelas empresas de comunicação social que, no âmbito do combate à corrupção, tinham passado para a esfera do Estado.
Eu tenho até dificuldade de compreender algumas coisas. Por exemplo, a TV Zimbo, quando surgiu ao arrepio da lei. E a minha pergunta é, já se conformou a lei? Como é que ficou depois? Não, há questões que às vezes é preciso compreender. Passa à esfera privada, qual será o critério da privatização? Critérios já sabemos. Já sabemos. Sim. Critérios já sabemos. Será o funcionamento? Porque nós precisamos de instituições que trabalhem. Não, mas a passar para a esfera do privado, o privado vai definir. Vamos lá chegar. Aliás, isso é o exemplo mais claro. As instituições que nós temos aqui, as empresas que nós temos aqui, infelizmente privadas, por nós não termos ricos, temos pessoas com dinheiro. E essas pessoas são pessoas politicamente expostas. Essas instituições, infelizmente, aquelas que têm serviço público por prestar, também não conseguem prestar. Ou seja, não conseguem prestar sem tomarem partes. Esse é que é o grande problema. Nós precisamos resolver problemas maiores. Para mim não interessa se a empresa fica ao cuidado de A ou de B, mas desde que esteja a funcionar e esteja a cumprir os objetivos do seu objeto social. Portanto, isto é o mais importante. Estas empresas, convenhamos que sejam na mão de nacionais, mas não estou aqui a ver nacionais fora dos políticos com alguma capacidade suficiente. Digo, não estou a ver, não que não haja, deve haver, mas e porque isto foi visto claramente na altura da segunda operadora, da quarta operadora. A terceira não funciona, portanto, não sabemos onde estão os telemóveis da terceira operadora, mas temos já a quarta operadora. Portanto, estou a falar da Angola Telecom. Eu não sei alguém que telefona via telemóvel pela Angola Telecom. Não conheço, pode haver alguns, peço desculpas os que têm telemóvel da Angola Telecom, mas estou a falar quando surgiu a Africell. Nós vimos aquele imbróglio que deu. Depois tivemos que entregar isto aos estrangeiros. A minha pergunta é, vamos entregar a Zimbo aos estrangeiros? Vamos entregar a estas outras empresas, a Multitel, entre outros. E são todas empresas estratégicas, convenhamos perceber isto. Portanto, vamos entregar aos estrangeiros e ser aos angolanos, quais são os angolanos com capacidade. Eu creio que o que poderíamos fazer aqui é convidar os empresários angolanos, que esta é a oportunidade deles poderem assumir a responsabilidade destas empresas, concorrerem de igual, mas que deve haver lisura no processo. O problema é onde encontrá-los. E permitir mesmo que essas empresas com capacidade concorram de igual com os outros. Se o concurso será internacional, se será só nacional, isso para mim não interessa muito, mas o que interessa é o resultado dessas empresas. Nós precisamos que estas empresas respondam aos problemas mais prementes das quais foram criadas. Muito bem. E para terminar mesmo, resolvam também os problemas dos seus trabalhadores. Nós temos relatos gravíssimos de problemas dos funcionários destas empresas. Não só agora, mesmo quando já estavam na mão de privados, e os privados que eram bons, que tinham dinheiro, que até solupetraram do próprio erário de todos nós, não lhes pagavam bem. Agora, é necessário que vai para a mão dos privados, mas o privado que pague bem. E o Estado também não aguentou e não está a aguentar, isso é verdade. O Estado não está a aguentar. Portanto, temos serviços de má qualidade, é sinal de que o Estado é mau gestor. Também sou de acordo que deve se retirar. O Estado depois se recuperou, se apoderou de tudo. É o Estado que tem supermercado, é o Estado que tem telefone, é o Estado. Mas o Estado então faz tudo. É ele também que vai na lavra, vai buscar banana para vender o Muito bem. Doutor Secato, ficou essencial. É aqui onde há necessidade
dos empresários ter de entrar. Mas o meu último apelo é: deixemos que os empresários nacionais consigam concorrer. Tá certo. E aproveitando também aqui a adenda, os empresários pequenos, essas aí das médias empresas, têm também dificuldades graves aqui. As empresas maiores dos estrangeiros estão a concorrer com os empresários, esses os menores, e há dificuldades maiores. Está certo, Portanto, Dr. Secato, há ficou esta essencial. necessidade de se regular. Muito bem. E que o Estado não gira mais supermercados, Muito bem. não giram mais Muito bem, telefones. está certo. Doutora Aniceto Cunha, agora eu consigo este processo de privatização anunciado pelo Executivo, o processo de privatização das empresas de comunicação social. Sim, penso ser uma consequência, como já foi aqui bem dito pelos intervenientes que antecederam-me. Portanto, é precisamente consequência do processo de combate à corrupção, mas há aqui um elemento a assinalar, que é a transparência do processo em si. Embora que, na minha visão, demorou muito, isso acarretou muitos custos para o Estado. Portanto, vendo assim, acredito que trata-se de uma ação que por si só visa aliviar a pressão financeira do Estado e poder contribuir de forma significativa, não é, para o aumento das receitas a nível dos cofres públicos, a nível das finanças públicas. Estes ativos poderão representar, depois deste processo, digamos, poderão representar um peso orçamental a favor do Estado. Agora, relativamente às questões e às reflexões que se levantam, critérios, acesso, o que nós auguramos é que o processo continue nessa tendência de lisura e transparência, que se observe com rigor aqui o processo da contratação pública. Não sabemos se não tive acesso à comunicação interna, critérios, acesso, não sabemos se vai toda a esfera privada ou se terá uma coparticipação do Estado, atendendo que são empresas estratégicas. Não, e a muitos princípio, segundo a comunicação, é que vai mesmo para a esfera privada. Não, nós estamos a dizer dos processos. Nós Justamente. tivemos, uma coisa é anunciar a intenção de concurso, outra coisa depois é recolher as propostas. Portanto, o próprio processo em si poderá, digamos, trazer novas experiências em termos, digamos, adaptabilidade e conformidade de acordo com o contexto. Porque se olharmos para a nossa realidade, não conseguimos indicar players, assim, já, que terão, digamos, capacidade financeira e experiência acumulada, nem do ponto de vista profissional, nem do ponto de vista, digamos, da própria gestão em si. Empresários nacionais. Associados, sim, empresários nacionais, referíamos, e associados, digamos, a grandes posses que poderão, portanto, custar a aquisição dessas empresas. Também aqui não sabemos se o concurso será internacional e qual será, digamos, a participação, no caso, de empresários internacionais que queiram, não é? E que, no fim e ao cabo, digamos que seria bom noutros tempos. Digamos, a TV Zimbo já teve muitos elogios de um bom serviço prestado à nação, o que nos últimos dias veio a ser criticado, não é? Quem sabe, com o regresso de uma gestão privada, não teremos, digamos, serviços diversificados e, portanto, instituições a prestarem melhor serviço ao país. Doutora Weber, é consigo. Vamos fechar este assunto da privatização das empresas de comunicação social, outrora privadas, e que depois passaram para a esfera do Estado. É assim, eu posso estar errada, mas de acordo com aquilo que eu pude ter como informação deste processo, é que foi anunciada privatização em bolsa. Em bolsa, sim. Das empresas de comunicação confiscadas pelo Estado no processo de corrupção, entre outras, a TV Zimba, a TV Cabo, a Multitel e outras. E eu penso que, primeiro, este mecanismo de utilizar a bolsa para este tipo de processo de privatização, só em si, eu acho que aqui se pretende esconder quem serão os novos donos dessas empresas. Eu não entendo muito do que é o mundo da bolsa, mas do que eu sei é que num processo desses, mais facilmente ficamos sem saber quem é
o novo dono ou os novos donos, do que num processo se fosse aberto um concurso público com um caderno de encargos transparente, em que toda e qualquer empresa pudesse efetivamente concorrer em pé de igualdade. Falou-se aqui da transparência do processo. Como é que este processo pode ser transparente se estamos a utilizar um mecanismo de privatização em bolsa? Ponto número 1. É verdade que quando esse processo terminar, vai haver um aumento de despesa para o Estado, um aumento de receita para o Estado. E, nesse momento, o Estado pretende efetivamente gastar menos verbas com estas empresas. Entretanto, há uma coisa que não está a ser acautelada, que é a lei existe quer para garantir a livre e sã concorrência no mercado e nesse setor das telecomunicações e órgãos de comunicação social. Para além disso, a igualdade de tratamento de quem pretende adquirir esses órgãos. Por outro lado, a lei também impõe que se evitem os monopólios na comunicação social. Como é que este processo de privatização em bolsa vai garantir que não haja monopólios ou oligopólios na comunicação social? Eu penso que não. Portanto, estamos aí para um caminho que não é o mais correto. Por último, gostaria de dizer que estamos em presença de mais uma tentativa de resolver algo que estaria nos argumentos para a destituição do presidente João Lourenço. Portanto, volta e meia, eu tenho estado todas as semanas aqui a dizer que o presidente, este processo de destituição já tem o seu ganho, já foi positivo exatamente por causa disso, porque recorrentemente o presidente João Lourenço tem feito mudanças e mudando a sua atitude, ok? No sentido de fazer agora o que é efetivamente correto. A doutora antecipar o seu sofrimento. Não estou a antecipar o meu dela, sofrimento. Na expectativa de ver o presidente destituído. Nós vimos, por exemplo, para perceberem o que é que eu estou aqui a dizer, nós vimos, por exemplo, como é que o BCI foi vendido. Para se fazer perceber, doutora, né? A doutora quer se fazer perceber. Como é que o BCI foi vendido? A que preço é que o BCI foi vendido? Um banco que vale mais de 800 milhões de dólares foi vendido ao desbarato por 28 milhões de dólares. Ora, não queremos que seja a mesma situação dessas empresas. Exatamente, não queremos que seja a mesma coisa. Duvido com do maiúsculo. Que seja o desbarato, não queremos que seja o desbarato em prejuízo de todos nós, porque se for vendido ao desbarato, primeiro, estas empresas foram criadas com dinheiro público, ok? No processo de corrupção voltaram à titularidade do Estado e agora o Estado vai vender ao desbarato porque interessa oferecer a certas e determinadas pessoas. Este processo não nos vai garantir que isso não seja possível fazer. Está certo. Desta vez começo consigo, doutora Aniceto Cunha. Vamos falar do facto de o Executivo ter autorizado as instituições de ensino privadas a aumentarem as propinas e emolumentos na ordem de 10%. A proposta, 10,6%. Justamente, a proposta foi apresentada às associações no encontro conjunto entre os Ministérios das Finanças, da Educação e do Ensino Superior. Ainda segundo o documento, os valores das propinas e emolumentos continuam sob regime vigiado e a base de cálculo para ajuste anual é a taxa de inflação homóloga no mês de maio de cada ano civil. Como é que olha para essa questão? Por um lado temos as instituições que precisam, enfim, de aumentar, enfim, a propina no sentido de garantir a base para a aquisição do necessário para o funcionamento dessas instituições. Por outro lado temos o problema das famílias, que com esta inflação também perderam poder de compra. Sim, pensamos que esses 10% está a ser considerado 10,6%, está a ser considerado por um ganho, sobretudo das classes que representam os estudantes.
Nós sabemos que o movimento dos estudantes angolanos teve uma iniciativa de escreverem para a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, a Senhora Ministra da Educação, portanto, a sua posição relativamente à pretensão da subida a 30% das propinas nas instituições de ensino superiores privadas. Portanto, essa pressão feita por essa classe, liderada pelo jovem Francisco Teixeira, portanto, provocou o encontro entre o Ministério e as associações das instituições de ensino superior privada. E eles tiveram a amabilidade de convidar, sei que a Associação dos Estudantes do Ensino Superior Privado e a Associação do Movimento de Estudantes Universitário, salvo erro, portanto, presenciaram, e dessa discussão, portanto, chegaram a esse acordo. Portanto, acho que é uma taxa ponderável se tivermos que refletir as questões da inflação, sobretudo, e a atualização que essas instituições terão de ter para a sua sobrevivência e permanência a nível, digamos, deste mercado do ensino, do subsistema do ensino superior. Pensamos que há uma aceitação da classe, embora a pretensão das empresas promotoras dessas universidades pretendiam que fosse, portanto, a 30%. Ao conseguir um valor inferior a 50%, ouvi a classe, os representantes das classes dos estudantes dizem que é pacífico. Muito bem. Doutor Agostinho Cicato, é consigo. O que preocupa-me não é muito isto. O que me preocupa é o número de estudantes fora de ensino. Para além disto... Número de cidadãos. Estudante já está dentro do ensino. Tem mesmo estudante fora de ensino. Sim. Pode avançar, doutor. É discutível. Há mesmo estudante fora de ensino. Cidadão fora de ensino é uma coisa. Estudante fora de ensino é outra coisa. Para ser estudante mas no subsistema de ensino. Sim, mas depois... É um aproveita então. Tem que se repetir. Aproveita então explicar. Gostaríamos de compreender essa visão. Podemos discutir num outro fórum. Não, mas aproveita aqui. A questão foi levantada em fórum público e é justo que... Para não deixarmos a dúvida. Não, estou a me referir ao tempo, mas eu quero me referir a isso. Primeiro é que nós em Angola precisamos definir determinadas coisas. As instituições de ensino superior são muito poucas. A demanda é maior e não temos... não respondem praticamente todas e grande parte dos jovens recorrem então às universidades privadas, né, para continuar os seus estudos. Infelizmente também vão ver o seu sonho adiado, porque as propinas já são caras, né? E por conta mesmo da própria situação social que se tem hoje. Eu me recordo que há algum tempo as propinas nas universidades eram 20, 25 mil kwanzas. Mas hoje estamos a falar da cifra acima de 30, 40 mil kwanzas. E, portanto, para quem tem um salário, por exemplo, de 50, um salário nacional, portanto, um salário mínimo nacional, que está aí a rondar os 32 mil kwanzas, portanto, a princípio não consegue matricular o seu filho na universidade privada, pelo menos. Se o filho não conseguir uma vaga na universidade pública, a princípio esse cidadão vê-se coartado o direito do seu filho continuar com os estudos exatamente por isto. Também do outro lado temos a necessidade de as próprias instituições conseguirem sustentar. Portanto, as universidades, entre nós aqui, infelizmente, sustentam as suas estruturas apenas, salvo outras vias que encontram, mas dão a entender que sustentam apenas com o dinheiro dos estudantes. Justamente. E, portanto, há esta dualidade de critério, mas mais do que subir ou baixar, era rever a questão cambial, porque a situação social está péssima. Está péssima
tanto para quem é responsável por essas instituições, que precisa também que elas devem funcionar, quanto para aqueles que podem levar os seus filhos ou eles próprios continuarem com os seus estudos. No final, qual é o resultado? O resultado vai ser o número de angolanos que não terminam a sua formação. Dentro de 15, 20 anos, 30 anos, teremos estrangeiros a virem aqui a ser chefe desses angolanos, e porque esses angolanos vão engraxar o sapato deles, porque esses angolanos vão limpar o chão deles, porque não vão conseguir trabalhar, porque não conseguiram estudar. E, portanto, está em causa a soberania nacional. Portanto, estamos aqui a dizer que é um assunto que toca os recursos humanos. E os recursos mais importantes de um país não são os recursos naturais, são os recursos humanos. Aqui sim, creio que se da parte do Estado, e aqui mesmo da parte do Estado na pessoa do Executivo, aumentasse talvez a rubrica do Orçamento Geral do Estado para a educação, e essas instituições fossem subvencionadas, creio que ganharíamos mais, porque teríamos um número maior de angolanos a irem para as instituições privadas, já que as instituições públicas não conseguem responder todas, a irem para as instituições privadas. Estamos a falar de colégios e as universidades. Portanto, a conseguirem então garantir o futuro, não só o seu, porque às vezes passa-se a ideia de que o futuro é do cidadão. Não, o futuro que eles vão garantir é da Angola. É do país, porque sim. o cidadão que não conseguir o emprego amanhã será o problema para o país. Muito bem. Doutora Weba, este aumento de 10%. Em primeiro lugar, eu devo dizer que, apesar do MEIA estar satisfeito, o MEIA não representa nem os pais, nem as famílias. E muitos dos jovens que estão no setor de ensino Mas o superior... MEIA não está satisfeito. A satisfação foi manifestada pela Associação dos Estudantes Universitários das Instituições Privadas, penso. A iniciativa é que foi do MEIA, mas Justamente. o MEIA não participou dessa O MEIA não reunião. está satisfeito. Foi excluído. Foi excluído. Ainda bem. Muito bem. Ainda O bem. mentor foi excluído, Sim, não é? o mentor foi excluído ou se auto-excluiu, porque sabe que o Exatamente. processo não garante os interesses nem dos pais nem das famílias. Eu acho que permitir que autorizar que as propinas aumentem em 10,6% e não tocar Muito dinheiro. no salário mínimo nacional, tendo em conta o que já se falou aqui, a questão cambial, a questão da inflação, a situação em que as famílias se encontram, eu penso que é arranjar mais um problema e dar a ideia que o ensino superior, tal como foi no passado, atualmente continua a ser entendido como um setor para a elite apenas. E quando digo elite, para aqueles que têm a capacidade de poder pagar por essas propinas. Significa dizer que o cidadão comum que não tem um salário condigno não vai conseguir colocar um único filho na universidade. Por quê? Porque a renda que ele tem mensal não lhe permite isso. Por quê? Porque ele não consegue uma bolsa de estudos interna para o seu filho. Por quê? Porque os critérios para a atribuição de bolsas internas, todos nós conhecemos que, apesar de estarem estabelecidos publicamente, há um critério que é subjetivo e que infelizmente continua a valer em Angola, que é a cunha para se obter uma bolsa de estudos do Estado, mesmo que seja a nível interno. E isso nos faz efetivamente dizer que continuamos a pensar que os estudos são para uma elite apenas. E aqui estamos a falar, sobretudo, do subsistema de ensino superior. Depois nós temos a questão que também toca com os professores. E porquê com os professores? Se nós formos avaliar
estas universidades privadas, sobretudo as privadas, vamos verificar que o lucro que elas fazem não há uma correlação com aquilo que efetivamente pagam aos docentes. Os professores são mal pagos. Os professores são mal pagos. E dou-lhe um exemplo. Na altura em que o câmbio era de 10, e aí a questão cambial, um professor universitário, licenciado, poderia ser pago entre 30 a 50 dólares por hora. São pagos a hora. Hoje, 30 a 50 dólares por hora, todos nós sabemos quanto é que é. Atualmente, este professor está a ganhar 3.000 a 5.000 kwanzas por hora. Ou seja, o câmbio alterou, ok? O kwanza se desvalorizou, mas ele continua exatamente a ganhar os mesmos 3.000 a 5.000 kwanzas, que naquela altura era o equivalente a 30 a 50 dólares. Exato. Por último, eu penso que sempre que há uma autorização para a subida de um determinado preço, deve-se pensar efetivamente também na atualização. Não é sequer o aumento. Atualização salarial com base na taxa de inflação. E nós temos batido nisso várias vezes. É um dos motivos pelos quais não nos faz aprovar o Orçamento Geral do Estado. Muito bem. Dr. Gilson Salúcia, consigo. Inicialmente dizer que a partida parece ter havido um ganho, não é? Para os estudantes e não propriamente para os estudantes ou a partida. Ok. A partida parece Sim, ter havido a partida parece ter havido um ganho para os estudantes e não propriamente para as instituições privadas, não é? Tendo em conta aquela que era a pretensão das mesmas, que seria na ordem dos 30%. Mas, se formos criteriosos e rigorosos a olharmos para esses números, vamos perceber que não. É mesmo é aparente, né? É um ganho aparente. Por quê? Porque se na condição anterior já era sufocante para os estudantes, já era difícil para os estudantes se manterem como estudantes nas instituições privadas, mas agora com 10,62% fica ainda mais difícil, tendo em conta efetivamente a condição econômica e social das famílias. Por quê? Porque os estudantes dependem da capacidade e do poder de compra, de aquisição, de pagamento das suas famílias. E isso também é determinado pelo contexto socioeconômico que o país vive. E nós sabemos que temos uma taxa de inflação muito alta. Estamos com dificuldades enormes econômico e financeiras. Portanto, se alguém pagava efetivamente 50 mil, até 50 não, porque já temos curso acima dos 100 mil, né? Se alguém pagava, por exemplo, acima de 200 mil, pagava 100 mil kwanzas como propina mensal, hoje vai pagar 120, é mais 20 mil kwanzas para ser acrescido. Ou seja, se com 100 mil kwanzas já fazia das tripas o coração, imagine com mais 20 mil kwanzas, fica ainda difícil. É claro, olhem só, por exemplo, para este ano letivo de 2023-2024, a Universidade de Agostinho Neto disponibilizou 5.570 vagas. E vimos também que as candidaturas, ou seja, os estudantes que se candidataram para uma dessas 5.570 vagas, passou dos 20 mil. Significa que é o triplo daquilo que foi disponibilizado para o próximo ano letivo. O que significa que teremos mais estudantes fora do sistema de ensino superior. Teremos mais estudantes ainda. Essa é a confusão. A confusão do doutor Aniceto. E mais, doutor. E mais. Mas são estudantes que vão deixar de estudar. E mais, doutor. Aumenta o desemprego dos jovens
que não conseguirem ter acesso ao ensino superior. E quando se aumenta, Doutor Gerson, quando se para aumenta concluir isso, mesmo, há uma outra Aumenta o questão, né? desemprego. É o nível de vulnerabilidade social que o Estado vai padecer. Por quê? Porque vamos ter mais pedintes, vamos ter pessoas com mais problemas sociais. Por quê? Porque o Estado, dentro das suas políticas de desafogo das famílias, de subvenção e não só, com a condição atual já não está a aguentar. Imagine com mais estudantes fora do sistema de ensino. Pior ainda. Muito bem. É tendência de nível de criminalidade a subir. Claro, ver mais jovens nas ruas sem fazer absolutamente nada e a perderem um período ativo de produtividade que deveriam ter, deviam produzir. Exato. Infelizmente não vão. Porque o acesso ao conhecimento lhes Doutor estará a Saluso, ser coartado. ficou essencial. Portanto, fica aqui a ideia de que temos poucas instituições públicas para garantir o direito ao ensino aos angolanos. Muito bem. Doutor Cunha pediu algum segundo. Minutos é melhor. Não Não é vamos a tempo. necessário, é necessário, porque assim, nós fizemos essa interpretação a nível desta política pública de acesso ao subsistema de ensino superior, mas não podemos nos esquecer que, portanto, o Estado, através do INAGB, e o relatório do INAGB diz que atualmente o Estado controla um total de 35.246 bolseiros internos, sendo que 33.699 em graduação, isto é, para atingirem o bacharelato e a licenciatura, e 1.544 em pós-graduação, isto é, a frequentarem o mestrado e o doutoramento. E para os bolseiros externos existem um total de 1.304 estudantes bolseiros, isso é nas outras paragens do mundo, sendo que 540 em graduação e 764 em pós-graduação, né? Aqui o número de pós-graduação sobe pelo facto do Estado priorizar as formações pós-graduadas no exterior, sobretudo das especialidades que não temos. Tá A certo. par disso, Mas tem que fechar o mesmo, já não Estado, temos mais tempo. Pensei que até a doutora iria se referir nesta relação. Ela apoia diretamente as instituições do subsistema do ensino. Não sei quanto é que está, sei que já havia sido 1 milhão por ano. E também temos estado a ver a solidariedade de muitas instituições de ensino. 1 milhão de quê, doutor? De dólares? sim. Muito bem. Tá certo. Vou Olha, dizer, não, doutor, temos há que fechar, não temos mais tempo. Mas ações que tudo bem, têm a que ser concluir, então. relevantes, A concluir, muito sobretudo bem. as instituições A concluir. de O Estado também ensino está a pedir. superiores privadas que têm, pela solidariedade da condição social criada para os melhores estudantes, têm garantido bolsas de estudos internas gratuitas, ou como se chama, 100% grátis, e para alguns também, em maior escala, 50% dos seus valores. Isso tem sido uma política gizada pelo, digamos, o Estado. Conselho Nacional da Ok. Juventude, que tem Muito estado a intervir junto dessas Está certo. instituições. Doutor Bom, Secato temos está... pouco tempo. Muito bem. Doutor Secato está a pedir a palavra, mas vou fazer o seguinte. Vai introduzir essa questão, mas também vai comentar o facto de o Tribunal Constitucional ter chumbado, o Supremo ter chumbado, vamos lá dizer, o pedido da impugnação da nomeação de Carlos Cavoquila para juiz conselheiro desta instância. Por que é que não deixa a Muito jurista bem. tratar Mas disso também antes? tem que comentar, doutor. Pronto, sim, eu vou comentar, mas deixa, é apenas uma nota breve. Para o ano letivo de 2023-2024, o ensino superior tem disponível 230.252 vagas. Está a dizer o ensino superior? O ensino superior. Mas como assim? Vagas disponíveis para os estudantes, para os que bolsa? querem ir para os estudantes mesmo, os que querem entrar para o ensino superior. Mas o que eu quero trazer aqui é um dado curioso, que é, desses, cerca de 200 mil são para as instituições privadas e apenas 29 mil é que são para as instituições de ensino público. Estamos a dizer que se aumenta a propina, este universo maior de estudantes, os cerca de 200 mil estudantes, terão dificuldade de pagar as suas propinas. E Aliás, grande o país parte tem deles, instituições
tem mais instituições privadas do que privadas públicas. do que públicas. Seria interessante E- saber quantos estudantes e- que querem e- aceder a essas vagas. Olha, Quantos é que vão ficar de fora? Aí Esse, sim, esse é estaríamos outro a dado. conversar. E depois Qual é o também. universo estudantil Não, que temos até agora, não, e a depois- nível do ensino superior? e- Porque, doutor, é assim, e para depois- fazermos a correlação desses Não. números e para entendermos o peso na balança, tínhamos de ter também esses Muito bem. números. Sim, Doutor Ricardo, para concluir este assunto, infelizmente para comentar esses dados que nos Não, deveriam claro, ser claro. públicos não nos são Não, eles públicos. são, Muito nós bem. é que não Não, pesquisamos. doutora Doutor, Cristina tem que ter honestidade. Não, Doutor mas Ricardo. nós pesquisamos os Os dados que temos, relatórios têm- os dados que temos advêm exatamente está desses claro, relatórios. está claro, acesso, meu caro. tem a Está claro. humildade. Muito Não, os relatórios são dos dados existentes. Doutor teve acesso Agora, a dados os que nós que- não tivemos, mas eles são públicos. Muito bem. Doutor Segato, está claro. Agora o assunto do Carlos Nem Capelo. terminei, está bem. Muito bem. Mas A doutora Mihaela Webe consigo. está a ser pressionado. Doutor Segato, não quer comentar este assunto, pois não? Eu quero comentar, mas depois. Depois pedir o subsídio Muito ainda bem. técnico jurídico. Relativamente a eu esta consigo. questão, eu acho que, infelizmente, configura mais uma nódoa do nosso sistema judicial angolano, que, como eu tenho dito, nunca esteve tão descredibilizado como agora. Para analisar esse facto, eu só posso afirmar que se o mandato anterior, 2017-2022, pretendia combater a corrupção, acho que o atual mandato parece que pretende promover os corruptos. E mais não digo sobre essa questão. Muito bem. Doutora Agostinho Segato, consigo. Olha o tempo. Pronto, decisão do tribunal. Já recebeu o parecer técnico, né? Não teve, Muito bem. infelizmente. Muito bem. Avança. Vou acabar por não falar. Não, pode avançar. É decisão do tribunal, mas de qualquer modo fica aqui a imagem de que alguma coisa não está bem na justiça angolana e seria bom ultrapassar-se isso, porque a imagem da justiça está sempre envoltos a escândalos. Isso não Muito fica bem. bem. Doutora Aniceto Cunha. Pensei que iria terminar. Não. Temos que fechar com você. Não, com o doutor Saluce. Ok. Muito bem. Eu penso ser pacífico e aqui o apelo é precisamente o cumprimento das decisões. Trata-se de um órgão de soberania e que eu penso ser extremamente pacífico. Portanto, se haver alguma probabilidade ou possibilidade de recorrerem, eles devem exercer o seu direito, mas, no entanto, devem, a princípio, aceitar e respeitar a decisão do tribunal. Muito bem. Portanto, em sociedades de direito democrático, portanto, são nesses locais em que se fazem as mitigações, as lutas, né, pelas pretensões e que devem respeitar sempre as decisões saídas dos tribunais. Doutor Saluce, a fechar consigo. Bom, em relação a esse caso, eu penso que ainda estaremos muito longe de ter um Tribunal Supremo que visará mesmo administrar a justiça, né? Enquanto um órgão de jurisdição como superior, não é? O que de facto põe em causa a concretização, como já disse a doutora Mihaela Webe, da tão propalada luta para o combate à corrupção. Portanto, um pedido de uma instituição, como é o caso, por exemplo, da Ordem dos Advogados de Angola, pondo em causa princípios que até fazem parte dos princípios de Bangalore, que devem ser perfis de um magistrado, idoneidade, e dignidade, e imparcialidade, e não só, não temos mais muita coisa a dizer. Muito bem. Estaremos muito Doutor longe Saluce. da justiça. Muito bem. Doutor Saluce vai continuar com a palavra, mas é para dizer o positivo e negativo da semana. O meu positivo tem que ver com a obra que ganhamos esta semana, do mais velho Zacarias Camoenho. Ok. Acreditei e falei. É uma obra pequena de 90 e poucas páginas, mas muito interessante, né, com reflexões do nosso dia a dia, dos nossos problemas ligados à justiça, ligadas à intolerância, ligadas à reconciliação Muito nacional. E, Doutor, portanto, tá os certo. discursos musculados, até a ideia também de que alguém nos enganou faz parte, porque os ideais de 75, infelizmente, até Exato. hoje continuam adiados. O Para negativo. mim, portanto, esse foi o positivo da semana. Eu tenho como negativo da semana, infelizmente,
a situação mesmo relacionada, portanto, com as ossadas, não é? Com as imagens que assistimos, não temos outra coisa, não é? A comoção, não temos como, né? Nós não podemos brincar com coisas que mexem com o nosso sentido espiritual e não só. Portanto, as imagens que assistimos da TPA em relação às possíveis ossadas da Ana Savimbi, de Antero e tantos outros, para mim isso é o negativo. Doutor Aniceto Cunha, positivo e negativo da semana. Por quê? Porque a doutora terminou a semana passada. Não, anda muito desconfiado. Não. Positivo e negativo da semana, ninguém rebate. Não, o critério não pode ser sempre a unidade. Não, tá bem, tranquilo. Muito Sim, bem. o positivo, o encerramento da peregrinação, Mamã Mushima, né? Aquilo que se aprende em pequeno fica para a vida. Portanto, tivemos lições, o culminar e a publicação também dos resultados dos exames de acesso na Universidade Agostinho Neto. E, portanto, o negativo, tenho aqui a assinalar o golpe de Estado, né? Com a destituição, a deposição do presidente Ali Bongo. E queria fazer aqui umas notas rápidas, né? Portanto, há muitas relações que se querem fazer com Angola. Dizer primeiro que são contextos diferentes, uma vez que Angola tem uma experiência de banho de sangue interna. Penso que as unidades castrenses conhecem bem e vivenciaram, aliás, ainda discutimos aqui questões passivas do conflito interno e doméstico que tivemos, né? No contexto de Ali Bongo, portanto, nós sabemos que ele herdou o poder do seu pai, que governou Gabão 41 anos, o senhor Omar Bongo, né? O autor da polêmica frase que a África sem a França é como um carro sem motorista. E, portanto, nós vimos Ali Bongo a chamar para si, mais do que a pressão social e econômica que já tinha a seu desfavor. Ele governou até aqui 14 anos e com esta pressão social ele acabou, digamos, de bloquear a internet no Gabão, estabeleceu a recolha obrigatória e fechou os canais, digamos, televisivos. Com isso estamos a concluir. Ele por si só criou um clima de asfixiamento sem, digamos, dar outra saída e outra solução. E, muito portanto, bem. Este é o negativo da semana. Sim. Muito bem. Doutor Agostinho Cicato, positivo e negativo da semana? O negativo foi a situação que aconteceu no Bié, no Ambo, portanto, sobre o tremor de terra. Nós tivemos, estamos a ter experiência de sismos e isto não é. É sinal de que temos que, sim, 5.2. Ok. Exato. É sinal de que nós temos que começar a nos preparar, né, para situações, esperamos que não sejam para situações graves, mas temos que estar preparados já em relação ao sismo, que é uma realidade no nosso país. Outro ponto negativo, porque não tenho positivo. Outro ponto negativo. Não tem positivo? Não tenho positivo. Foi uma semana difícil. Sim, dois outros pontos negativos. Tem exatamente a ver com a estrada, a famosa estrada da UNITA. Eu vou bater nisso quando estiver nessa rádio. Tem que se reabilitar essa estrada. Eu estou a falar na qualidade de cidadão e, portanto, nós votamos esses senhores para ir reparar essa estrada. E é por causa disto, e está no seu programa, eles precisam reabilitar essa estrada. Está péssima. Aliás, eu estou a chegar também a despertar tarde por causa da própria estrada. Está a prejudicar até os ouvintes também. Portanto, a nossa contribuição. Mas já, e, portanto, já havia uma charrua. É importante. Portanto, esta é a nota. E a última nota é o meu único positivo, claro. Não, este é o último positivo, é a mensagem que os militares em África estão a passar. Quem cria golpe de Estado constitucional, vamos lhe tirar golpe. Essa foi a mensagem. E, portanto, essa mensagem é positiva. Doutora Weba? Ora bem, eu tenho... dois negativos e um positivo. O positivo, claramente, já foi dito aqui, o livro de Dom Zacarias Camanho é algo que deve estar na biblioteca de qualquer cidadão angolano,
porque de facto é um homem brilhante, um homem que marca a trajetória da Igreja Católica em Angola, um líder que em momentos mais críticos sempre teve uma posição correta, uma forma de estar e de ser, de olhar efetivamente para os mais desfavorecidos e, sobretudo, alguém que vela pela liberdade, pela dignidade das pessoas, pelos direitos humanos. Portanto, é algo que qualquer cidadão deve efetivamente ler, Dom Zacarias Camoinho. Os negativos da semana, claramente esta novela da TPA e da TV Zimbo sobre as ossadas, quer no Bié, no Coimba. E o outro negativo, a questão da FAF e a corrupção no futebol nacional. Eu estou a aguardar o desfecho do recurso do Petro para ver se vamos também agendar aqui um dia para falarmos da questão da corrupção no futebol, porque de facto, infelizmente, pelo menos é uma área em que abordam-se as questões com muito mais transparência, com muito mais vivacidade do que nas questões políticas. Muito bem, doutora Mihaela Weber, doutora Agostinho Sicato, doutora Aniceto Cunha, doutor Gilson Salucci, nosso muito obrigado. Obrigado também a si que esteve do outro lado em nossa sintonia. Nós vamos, e dentro de momentos vai ao ar o programa Tarde de Domingo com Agostinho Caiola. Hoje, excepcionalmente, o programa é emitido a partir da Casa da Juventude, onde o músico Doug Moura está a proceder à venda do seu livro intitulado Ubuntu, Nós por Nós. Então é para acompanhar. Quanto a nós, apenas a nossa dica de sempre, entre o bem e o mal. A nossa sugestão é preferir sempre, sempre e sempre o bem. Estamos juntos.